Aqui apresentando uma figueira asiática, apelidada de Ficus ginseng. Ginseng por causa da raiz dela, que parece o ginseng e parece uma mandioca também, né? Essa figueira é de origem da Ásia, da Índia, da China, partes do Japão. Então ela tem vários nomes populares, mas ficou mais assim, citado o título ginseng mesmo, nome popular. É uma espécie das microcarpas, variedade, no caso ginseng, que é o nome popular dela. E a característica principal é essas raízes, são semelhantes à rosa do deserto, ficam bem tuberosas, bem grossas. E eu acho interessante da espécie, igual eu vejo com poucos asiáticos, ressaltar essa raiz e fazer uma copa menor, mais compacta. Então a raiz vai ficar com a base mais larga ou igual à copa. Aqui no meio de julho, final de julho já de 2025, aqui em Ribeirão Preto não é tão frio, eu já fiz a desfolha, que ela estava com algumas folhas veras, estava nesse pote grande, estou girando aqui para mostrar as possibilidades da possível frente. E terminando de fazer a armação para baixar os galhos. Depois eu devo diminuir um pouquinho a ponteira desses galhos, para ela bifurcar mais curta, fazer uma copa bem cheia, bem ramificada mesmo. Isso fica muito bonito nas figueiras. E a composição dela é a composição de qualquer bonsai, só que eu ponho um pouco de mais matéria orgânica. Eu ponho uma parte de terra granulada, 2 partes de casca de pinos curtida e triturada, uma parte de caco de telha e uma parte de pedrisco, para ela não ficar encharcada demais. O pedrisco ajuda a dar uma melhor drenagem e não deixar muito encharcado, porque o caco de telha pode encharcar um pouco mais. E as figueiras não precisam de encharcamento, é só o solo úmido. Aqui a gente terminando os detalhes da armação. Ressaltando outro detalhe importante, depois de desfolhada e replantada, mesmo que eu cortei raiz, todo bonsai de folhas planas, com exceção das coníferas, a gente faz a desfolha, e com exceção do buchinho, a única planta de folha plana que a gente não faz desfolha. Eu faço a desfolha, eu gosto de fazer a desfolha, a planta tem que estar bem saudável para isso, porque se a planta não estiver bem saudável, não pode. E para fazer a desfolha, a planta tem que estar sem brotação nova, com a folhagem preferencialmente já bem velha, e sem frutos também. E não fazer essa desfolha em época de plena chuva, que as folhas podem nascer muito grandes. Aqui testando alguns vasos, eu gostaria de usar esse, e coloquei nesse marrom também, e eu acho que eu vou ficar com ele, porque eu quero que realça bem a raiz, e os outros que eu vi seria muito alto. Esse aqui também fica bonito, mas eu acho que é um pouco pequeno ainda, desproporcional. Então eu vou ficar com esse marrom mesmo, que ele tem um certo volume de terra, não é tão alto. Eu gostaria desse modelo, mas eu estou achando ele meio alto, ele não vai realçar muitas raízes. Então eu vou deixar no marrom mesmo. Eu gostaria que ele fosse fosco, mas infelizmente não é fosco, vou ter que usar o que eu tenho. O vaso fosco, ele dá um realce maior, mas são importados e pra gente fica caro, porque todos os dias do ano eu replanto pelo menos 2 bonsai. Imagina, no final do ano, cerca de 800 bonsai replantado. Se for em vaso importado, eu quebro, né? A gente não dá conta, então tem que usar os vasos nacionais, que o preço é mais acessível. Aqui já fazendo o replantio, eu já disse da terra, da recuperação, que ela vai a pleno sol para recuperar.
E tem que usar uma terra bem drenada, porque eu já disse num outro vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz da ficus ginseng, eu já vi em viveiro de várias cidades da região, ela vem com aquela terra, é a terra vegetal que os produtores costumam colocar, e dá apodrecimento das raízes. Eu vi pelo menos umas 3 cidades diferentes aqui no estado de São Paulo, ela no viveiro ainda já com a raiz podre. E comigo aconteceu com uma também. Então, portanto, que eu reprovo o uso de terra vegetal, que ela dá excesso de umidade e, ao que tudo indica, as ficus no geral não gostam de solo encharcado, um solo bem drenado. Então, a matéria orgânica eu uso a casca de pinos, que ela não desmancha com o tempo. E ela ainda forma as micorrizas benéficas para as raízes, o fungo benéfico. E aqui já estamos terminando o replantio da nossa ficus ginseng.